Fala, dentista! Por que clínicas odontológicas perdem dinheiro? O que ninguém te conta sobre gestão financeira para dentista? Se prepara que aqui a gente vai voar, a gente vai longe. Por que o dinheiro não sobra em uma clínica odontológica? O problema não é só ganhar mais, é sobre medir e controlar o número certo. Muitos dentistas querem controlar muitos números que não fazem sentido para um dentista. Quando você controla o número certo, aquele número que faz a diferença na tua clínica, isso muda o jogo. Sem controle, a tua clínica pode perder dinheiro todo dia e você sabe disso. E existem 4 indicadores em uma clínica que é possível ser controlado: custo com dentista, custo com funcionário, custo com dental e custo com laboratório. Esses são os indicadores 6, 7, 8 e 9 da metodologia em 95D. Aqui dentro da Smile a gente usa uma metodologia de gestão chamada metodologia em 95D. Espera aí que eu acho que o meu vídeo ficou bem no meio aí da imagem, né? Então, qual é a nossa metodologia? Aqui nós temos a primeira dimensão, que é a parte do coração, que é onde a gente decide a direção da nossa clínica. A segunda dimensão, que é a parte da cabeça, quem a gente quer atender, qual tratamento a gente quer vender. A terceira dimensão, que é a parte comercial, onde a gente cuida de número de contatos, de avaliação, de fechamento, de ticket médio. A quarta dimensão, que é a parte técnica, onde a gente tem o número de pacientes finalizados. E a quinta dimensão, que é a parte financeira, que é o que eu quero falar aqui hoje, que é onde a gente controla número de custo com dentista, custo com funcionário, custo com laboratório e custo com material. Quando eu controlo esses 4 custos variáveis, eu consigo saber exatamente o que eu estou gastando na minha clínica. E o maior problema dos dentistas é que eles não conseguem controlar esses custos dentro das suas clínicas e não sabem nem como fazer isso. Isso acaba trazendo um problema dentro da gestão da clínica odontológica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Gestão financeira é como cuidar do corpo. Se você consome mais caloria do que queima, você ganha gordura. Então tem muito dentista que cria gordura na tua clínica. Eu vou dar um exemplo. A clínica está inchando, ele não está finalizando os pacientes, ele precisa de mais uma cadeira. Ele aumentou teu custo fixo, transformou algo que poderia ser variável em gordura, em custo fixo, que ele vai ter que manter aquilo ali. O que nós queremos dentro da nossa clínica? A gente quer ganhar mais músculo, a gente quer ganhar mais custo variável. O que é custo variável e custo fixo? Custo variável é tudo aquilo que eu só tenho caso eu tenha um paciente. Se eu não tiver paciente, eu não tenho esse custo. Custo fixo é tudo aquilo que eu tenho caso eu não tenha um paciente, eu tenho que pagar ele também. Então, por exemplo, água, luz, telefone, aluguel, mesmo que eu não tenha paciente, tudo isso eu vou ter que pagar. Agora, custo com laboratório, só se eu tiver paciente. Custo com dental, só se eu tiver paciente. Custo com funcionário, depende. Eu posso ter funcionário, por exemplo, igual eu tinha minhas instrumentadoras cirúrgicas, que elas só vinham no dia da cirurgia. Esse é um custo variável. Se eu tenho ela contratada CLT, ela é um custo fixo. Então procure dentro da tua clínica ter mais custos variáveis, porque você consegue ganhar músculo. Só ter esse custo quando você tem o teu paciente na clínica. Quando você não mede nada, você perde totalmente o controle. Na clínica, os músculos são os indicadores financeiros variáveis, mas eles podem se tornar gordura quando eles se tornam custos fixos dentro da tua clínica. E por que isso é importante? Porque esses 4 indicadores, existe um padrão na odontologia. A média de uma clínica é que 10% do teu faturamento seja o teu custo com dentista, que 10% do teu faturamento seja o teu custo com funcionário, que você invista de 6 a 8% em compra de materiais dentários e que você invista de 8 a 10% em laboratórios de prótese. Então, numa clínica que fatura 50 mil, por exemplo, eu posso gastar com dentista até 5 mil reais, com funcionário até 5 mil reais, em compras de materiais aí em torno de 3 mil reais, em laboratórios de prótese de 4 a 5 mil reais por mês. Então, quando eu tenho essa direção da minha gestão financeira, fica fácil de eu controlar, fica fácil de eu saber o que está acontecendo dentro da minha clínica. E por que esses indicadores são importantes? Porque mostram a eficiência da entrega. Então, por exemplo, se eu estou com custo zero de laboratório na minha clínica, e minha clínica é de implante ou de prótese, é sinal que eu não estou entregando tratamento. Se o meu custo está muito alto, por exemplo, de dental, é sinal que eu não estou sendo eficiente dentro das minhas consultas. Isso, quando você mede, você consegue aumentar a tua lucratividade dentro do teu consultório. A tua capacidade de paciente finalizado gera retorno financeiro.
e os teus pacientes indicam quando são finalizados e você tem mais lucro quando controla esses números. Então, cada indicador desse mostra dentro de um processo da minha área técnica aonde que eu estou com o problema. O que é importante? Eu saber cada custo está dentro do quê. Então, o custo com dentista e funcionário pode disparar se você não estiver controlando custo com paciente finalizado ou paciente finalizado na tua clínica. Tinha uma época na minha clínica que eu não media isso e o número de silicona de adição que era gasto na minha clínica era um absurdo. Ou seja, os dentistas usavam silicona, acho que na época eu usava impregno, como se fosse água. Né? Então fazia 3, 4 moldagens e quando eu comecei a medir esse custo com material, eu comecei a entender o desperdício que eu tinha na minha clínica em relação a isso. Sua clínica pode até crescer se você não controlar esses números, mas chega uma etapa que não é só pôr paciente para dentro, é finalizar os pacientes e medir a lucratividade da tua clínica. E também tem um risco de falência real quando você não aprende a fazer gestão financeira dentro do teu consultório. Aqui dentro da Smile, a gente tem o DH Smile, que é o nosso software de gestão. Mas a principal função dele é que ele tem toda a metodologia de gestão em 95D dentro dele, transformada em relatórios. Então a gente tem relatório diário dos 4 indicadores financeiros, a gente identifica os gargalos em tempo real, você pode tomar decisão estratégica na tua clínica com dado claro, você tem controle total sobre a performance financeira da tua clínica. O que é mais importante você entender, eu vou mostrar no software aqui agora, é que dado financeiro ele não é retroativo. Eu não olho para trás para ver dado financeiro. Eu preciso colocar isso como se fosse uma meta comercial dentro da minha clínica. Então, se eu vou gastar com dentista 5 mil, eu preciso pôr para o meu financeiro, caso eu tenha, ou para mim mesmo, que esse custo é 5 mil reais com dentista. E eu não vou gastar mais do que isso. Então, vou dar um exemplo nessa clínica aqui, ó, janeiro de 2025, eu não gastei nada ainda com laboratório, ou seja, eu não entreguei nada de tratamento nessa clínica. Essa clínica aqui, vamos supor que ela faturasse 50 mil reais. Gasto com gente, eu não tenho ninguém, ou seja, eu estou trabalhando sozinho. Uma clínica com esse faturamento não pode trabalhar sozinha. Eu preciso investir aqui, ó. Eu deixei aqui 8%, mas pode ser até 10%. Então aqui já tem todas as medições que eu acredito de 8 a 10% com laboratório. Olha material aqui, ó. Então 6% é o que eu quero. Aqui essa clínica já gastou 7% com material, R$ 1.300. E olha aqui de custo fixo quanto que ela tá. Já bateu todo o valor de custo fixo dela. E ela não está investindo nada em marketing. Então, através desses indicadores, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo na tua clínica. E a parte importante aqui é que eu posso ajustar esses parâmetros dependendo de clínica em clínica. Então, qual custo está aqui com laboratório? Ó, compra de material com laboratório está separado de compra de material de clínica, porque eu sei o que é laboratório e eu sei o que não é. Eu consigo pôr aqui o percentual máximo que eu quero. Então, percentual máximo com laboratório, lá eu falo que é de 8 a 10. Gasto com pessoa é 10%. Gasto com material de odonto, aqui é de 6 a 8%. Custo fixo, aí eu não vou pôr nada aqui porque eu não falei na aula. Custo com marketing para mim, 10%. E assim eu salvo e meu painel já muda lá. Obrigado a informar o percentual mínimo. Então, informar o percentual mínimo, vou deixar 1 aqui, que é o mínimo que eu posso gastar. Pronto. E o painel, ele mesmo vai ajustando e vai me falando o que eu tenho que fazer. A hora que eu voltar lá, o meu painel já vai estar ajustado para aquilo que eu quero. Ó. Então, os percentuais já estão aqui. E também qual custo eu quero dentro de cada dado financeiro. Esse é o poder que o DH Smile tem na tua vida, de você enxergar a tua operação financeira. Esse é o poder que a metodologia em 95D tem dentro de um consultório odontológico. E a gente está com uma condição especial para quem está vendo esse vídeo. Nós vamos dar o treinamento para a tua auxiliar e para a tua secretária para entenderem o sistema e também vamos fazer a migração do teu sistema para o DH Smile. É só clicar no link aqui embaixo para que você tenha acesso ao melhor software de gestão do mundo na odontologia, porque é o único que tem uma metodologia embutida dentro dele de gestão de clínica odontológica. Um grande abraço, só clicar no link aqui embaixo. Tchau!